Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Gabriela Gimenez, presidente da gestão 2024-2025 do Rotaract Barueri Conexão Castelo Branco. E hoje nós temos a honra de apresentar a palestra Voe Alto, o longo caminho da reconstrução de si mesma, conduzida por nossa palestrante Janaína Barcelos Rodrigues. Bom, a Janaína é engenheira, terapeuta reikiana e sócia do Espaço Holístico Novo Horizonte. Com uma trajetória de superação e força, ela vai compartilhar sua vivência sobre temas como a luta contra o câncer de mama, enfrentamento de abuso na infância e vitórias sobre um casamento abusivo. Suas histórias nos inspiram a encontrar força dentro de nós e de nós mesmos para seguir em frente e nos reconstruir. Bom, agradecemos imensamente a presença de todos, e especialmente a Janaína, por compartilhar sua história e nos mostrar que é sempre possível voar alto. Janaína. Ai, obrigada, Gabriela. Na verdade, eu sempre falo que é uma oportunidade de terapia para mim, né? Esse convite toda vez que você faz. Eu estava, né, quando você me pediu esse tema, quando você escolheu esse tema, é um tema que para mim ainda estou vivendo ele, né? Porque, como é que eu vou te dizer? Acho que a gente nunca deixa de se reconstruir. Acho que a gente nunca deixa de mudar, né? A gente nunca deixa de viver essas mudanças conforme a espiritualidade, conforme a vida vai nos moldando. Eu estava lendo um dia desse e resolvi começar o tema por isso, um assunto muito interessante sobre a teoria dos setênios. É uma teoria muito seguida pelos gregos e pelos chineses, que eles falam que a nossa vida ela se divide nossas grandes mudanças espirituais e grandes mudanças de emocionais e de vida, elas ocorrem a cada 7 anos. E o ser humano, ao longo da vida, ele tem 10 setênios. E quando eu estava lendo isso, eu comecei a resgatar tudo que eu tinha vivido até agora e praticamente tudo aconteceu a cada quase 7 anos, né? Que são os blocos. Até os psicólogos estudam muito quando é a formação da criança, quando é a formação do adolescente, esses períodos de mudança. Então eu tava vendo, então assim, para poder contar o que eu estou me reconstruindo hoje no meu processo de busca de conhecimento do que eu sou, eu preciso passar um pouquinho pelos temas, pelos outros temas que eu já falo, para poder as pessoas entenderem a minha caminhada. E eu vou começar falando de quando eu era criança, né? Que são os primeiros 7 anos que você tem a formação dentro da tua base familiar, os teus pais te cuidam, os teus pais te guiam, né? A gente é meio, criança faz tudo, não tem, é a tua base, o teu conforto é a família, né? É onde você aprende todas as tuas noções do que é ser protegido, do que é ser amado, e se desenvolve nesses primeiros 7 anos. No final do meu primeiro setênio, aos 7 anos, eu sofri um abuso sexual por parte de uma pessoa da família que era o irmão do meu pai. Esse abuso durou uns 5 anos. Não eram, como é que as pessoas têm às vezes curiosidade de perguntar, mas era todo dia, como era? Não, não era. Era quando eu passava as férias na casa da minha avó e ele morava lá. E pelos inúmeros motivos da gente não contar para a família quando acontece, saber que vem as ameaças de matar os pais, os nossos pais, que são os nossos grandes heróis da época, né? Que é quando a gente é criança. Aí você se fica coagido, você começa a achar que você está errando junto, enfim, é toda uma vivência caótica. Então, a minha vida sexual começou dessa maneira muito conturbada. E no segundo setênio, né, que aí com os 7 anos começou, aos 12 foi mais ou menos o término, foi quando eu me tornei moça, biologicamente falando.
E aí a gente entra nesse segundo período. E nesse segundo período foi quando eu realmente tive coragem de contar para minha família. E o meu grande herói, que era o meu pai, ele não, vamos dizer, na minha cabeça, quando criança, eu não lembrava dele ter feito o que ele sempre falou, que era me proteger. Ele assumiu o lado da família dele e eu fiquei meio perdida com isso, porque a referência que você tem de família é de ninho, né, de proteção. Então foi um período longo no qual eu cresci com esse sentimento de não proteção. Eu cresci com esse sentimento de não ter sido escolhida, esse sentimento de me sentir rejeitada, né. Minha mãe fez o que pôde, o que era cabível às mulheres da época a fazer, né. A gente tem muito mais liberdade hoje em dia do que as nossas mães, mesmo assim nós também temos muitas amarras. A geração de vocês é bem mais liberta, é bem mais informada, é bem mais empoderada, vamos dizer assim. E, eu cresci com esse sentimento com relação ao meu pai. Como você tem uma Quando você não tem essa base familiar de proteção, de cuidado, a tendência é que ao longo da vida você comece, principalmente com seu pai, que é a pessoa que rege como você, não sei se as pessoas aqui conhecem o que é constelação familiar. Então na constelação diz que o pai é aquele que rege como a gente trabalha, é a nossa energia Yang, né. Ele rege como a gente trabalha, como a gente se comporta com relação ao mundo. A energia da nossa mãe é a energia que acolhe, ela é a energia que, por exemplo, em termos de dinheiro, ela é a que segura o dinheiro, é a energia que, como o homem vai caçar, a mulher fica restrita, né, a cuidar e a proteger. Então, eu fui em busca de relacionamentos que hoje eu entendo tudo baseado nessa falta e nessa ausência, né. Eu, por opção, escolhi ao longo do tempo deixar o meu pai à margem da minha vida, quando eu criei mais consciência de que eu precisava sobreviver, e foi quando eu, né, no auge da dependência emocional, eu conheci o pai da minha filha. Bom, achando que estava amando, que estava tudo bem e que porque na época a gente não tem, né, na minha época não tinha muito essa procura de terapias e procura de conhecimento, procura de ajuda profissional. Então você vai crescendo meio com o que tem. E quando eu conheci o pai da minha filha, né, eh, tivemos um relacionamento 3 anos, ele sempre teve uma pressa mais incessante de se casar do que eu, e tinha todos os comportamentos de um relacionamento tóxico que eu só conheço hoje em dia, né, há um tempo depois de ter mais maturidade, e que na época eu encarava como proteção, que acho que era o que sempre me fez falta, foi uma coisa que sempre me fez falta na minha vida, me sentir protegida. A gente começa a crescer achando não, sabendo que tem que dar conta de tudo sem depender de ninguém. E quando eu me relacionei com o pai da minha filha, aos 21 eu estava casada, não, aos 21 a gente estava junto, aos 24 eu já estava casada, aos 26 eu já tinha minha filha. Nesse relacionamento, né, que já tinha os sinais tóxicos no namoro, quando a gente, começou a viver casado, a gente mudou
ou se na verdade não mudou, só ficou evidente o que já acontecia no namoro. E neste relacionamento eu sofri agressão verbal, sofri agressão física, não tive poder de escolhas, assim como quando tinha passado pelo abuso, eu não tinha podido escolher para quem dar o meu corpo a primeira vez. Então eu de novo não tinha como escolher quando eu queria ter filhos, eu não pude escolher quando sair de um relacionamento, eu não pude escolher, eu não tinha voz. E a gente vai crescendo, né, já na adolescência, voltando ao segundo setênio, a gente vai sendo criada na minha geração para servir as pessoas, para servir ao marido, para servir aos filhos, para servir a família. A gente vai crescendo com tantas amarras de que você só é feliz se casar, você só é feliz se você for bem-sucedida no emprego, você só é feliz se você casar e casar nova, né. Então, apesar das nossas mães terem feito um movimento de força muito grande, a gente ainda tinha essas reminiscências, né, culturais. Então, eu vivi esse relacionamento por 18 anos, em bases erradas, em bases de dependência emocional, em bases de que o pai que eu não tive presencial, eu tinha que dar para minha filha, mesmo que fosse ao custo da minha vida ou da minha felicidade, porque era como eu tinha aprendido a ser. Então, foi um período que foi muito difícil me desvencilhar dessa situação, de entender que eu podia, viver bem, eu podia viver só, eu podia criar minha filha. Eu trabalhava, eu mantinha a casa e financeiramente eu mantinha ele e a casa. E mesmo assim eu tinha medo de sair e não dar conta de cuidar da minha filha e dar tudo que ela merecia. Então, eu me separei com 41 anos. Com 41 anos eu tomei coragem, e é quando a gente entra já no, se eu não me engano, acho que é o sétimo setênio que eu dei uma olhada. Fim do sexto setênio, começo do sétimo. Nesse daí, você começa a se questionar o que você fez metade da tua vida. Eu tive muitas crises de ansiedade por sair desse relacionamento, eu saí com muito peso físico, né, saí muito mal cuidada, saí triste, achei que tinha saído bem, porque a gente nunca acha que a gente nunca tem a percepção do quanto a gente está destruída. E eu peguei e fiquei, né, nesse eu vim para Santos, vim morar em Santos, até então eu morava em São Paulo, e nisso que vim morar em Santos, eu comecei a ter uma vida muito desregrada. Tudo que eu não tinha vivido, por ter casado cedo, por ter feito escolhas cedo demais, eu resolvi viver logo que eu me separei. Então eu tive inúmeros relacionamentos com vários parceiros. Eu saía muito, eu bebia muito, mas eu bebia muito mesmo. E sempre, eu não julgo quem procura, mas assim, o aplicativo, né, que é muito da geração de vocês, me ajudou muito a ter esse tipo de vida. Então eu achava que eu estava, nossa, eu estou
Bem, eu estou, nossa, tô saí de um casamento, tô achando que eu estava mal cuidada e tô, né, com essas pessoas todas em volta. E com o passar do tempo, né, que eu acho que eu fiquei nesse tipo de vida uns 2 anos, né, e me achava linda, me achava poderosa, tudo do que uma vida mais mundana, ela te dá, essas ilusões, né. E no caso, quando foi ao término dos 2 anos, que eu vivi uma roleta russa com parceiros, eu vivi sem proteção, eu praticamente eu digo que eu era um papelzinho que já tinha saído amassado de um casamento, então eu terminei de amassar todinho e jogar no lixo. Era isso que eu fazia comigo. Então, eu tinha uma versão iludida do que era se priorizar. E foi quando o câncer veio, né, a gente já te contei como os detalhes dessa doença, o que ela causou na minha vida, e o câncer veio nesse momento. E o câncer me tirou o que eu tinha de conhecimento de vaidade, me tirou o útero, que é o centro da nossa feminilidade, me tirou a metade do seio esquerdo, eu fiquei careca, fiz quimio e rádio, e tudo numa pandemia. E coincidência não do universo, porque o universo é perfeito, quando eu estava escrevendo o que eu iria falar, o universo também tirou meu pai 12 dias depois que eu descobri o meu câncer. E foi um desespero para mim, porque ele tinha morrido sem eu nunca ter resolvido com ele o que eu tinha para resolver. E a gente faz como? Eu sempre tinha deixado para lá. Então, o câncer e a pandemia, eu digo assim, se não fosse o câncer junto com a pandemia, eu não teria sido freada. Eu continuaria tendo uma vida kamikaze. Perder as 2 coisas, a mim mesma e o meu pai, num período de 12 dias, me freou. E aí, eu segui meu tratamento, por muito tempo eu não conseguia falar sobre a morte do meu pai, né, nem com a minha família, que a gente não teve oportunidade de velar, estávamos na pandemia, o nosso velório foi praticamente uma ligação de WhatsApp, minha mãe, nós 4 chorando, e a minha irmã, que estava mais próxima, ela tomou as decisões todas e nós, cremamos ele. E isso doeu muito como as coisas aconteceram, porque todo mundo tem direito a um velório, né, a um amor. Hoje eu entendo a ritualística como isso. Ah, vou pro choro, gente. E por fim, quando a gente, nesse mesmo ano, eu fiz todo o meu tratamento e quando foi eu terminei final de outubro, quando foi com mais ou menos na metade da minha radioterapia, eu cheguei à conclusão que não dava mais para carregar o mundo sozinha. E eu cheguei à conclusão de que eu precisava de terapia. Eu já tinha usado a ferramenta da terapia em outros momentos, quando a minha filha completou 7 anos, porque eu comecei a misturar a minha vida com a dela e ter medo que ela, passasse pelas mesmas coisas que eu passei, né, que eu não enxergasse se acontecesse com ela, porque a minha mãe não enxergou quando aconteceu comigo. Então eu tinha uma necessidade muito grande de ser onipresente, de estar em todas as situações, então eu comecei a sufocar ela.
e a limitar ela, a guardar ela às 7 chaves, porque ela sempre foi o meu bem mais precioso. Então eu não admitia, meu ego talvez não admitia que eu falhasse. E a gente sabe que a gente é humano, criar filhos não tem uma cartilha e a gente erra muito, tentando acertar, mas erra, erra pra caramba. Então eu já tinha utilizado a ferramenta da terapia nesse período, já tinha usado a ferramenta da terapia quando eu tive uma crise de pânico, quando eu ainda era casada, antes da minha filha fazer os 7 anos, eu tive uma crise de pânico, quando eu vi uma foto, desse tio no Facebook, e eu não consegui parar sozinha os gatilhos. E aí, essa era a terceira vez que eu estava procurando a ajuda terapêutica. Mas eu precisava de algo a mais, porque na tendo uma vida como eu estava tendo e depois tendo tido um câncer, eu não tinha espiritualidade nenhuma. Isso eu tirei da minha vida por completo. Eu dizia com todas as letras, a minha mãe, que é católica fervorosa, ela só faltava infartar. Eu falava: "Não, eu não tenho, eu terceirizo isso para vocês. Quem quiser pode orar, quem quiser pode pedir a Deus. Eu não tenho", eu não me achava mais digna, na verdade. Eu falei assim: "Eu não como eu não sou merecedora, eu não tenho nem o que pedir". E eu deixei de lado mesmo, totalmente de lado. Eu não falar de Deus para mim era como me causava, de certa forma, uma repulsa. Eu falava: "Não, não, para, se for esse assunto, eu não critico a fé de ninguém, eu não critico quem vai à igreja, quem vai num templo, eu não faço isso, eu não quero pra mim". E assim, eu não quis. Mas quando eu fui buscar a psicóloga, eu precisava de uma psicóloga que algo me intuiu que eu precisava de uma psicóloga que tivesse espiritualidade. E eu estava muito obesa, careca. Confesso que eu fui procurava no Google, porque eu gosto de escolher as pessoas que trabalham comigo, principalmente nessas questões, eu gosto de escolher pelos olhos. Isso eu sempre tive. Os olhos não são a janela da alma, que todo mundo fala, então eu gosto de escutar pelos olhos. Eu gosto de entender e de conhecer o ser humano, como ele olha. E aí eu via várias psicólogas lindas, magras, maravilhosas, e eu falava: "Nada disso, não é isso que eu quero". E aí eu dando um Google, eu vi uma psicóloga, o nome dela é Mirella, a gente tá junto até hoje. E a Mirella eu não vi o currículo dela, eu vi como ela sorria com os olhos. Aí eu entrei na página dela e vi o quanto ela tinha uma formação espiritualista. Ela tinha todas as técnicas da psicoterapia, mas ela era reikiana, ela era espiritualizada, ela lidava com várias ferramentas holísticas, e eu falei: "Não, é essa". E estávamos em pandemia, né, já tinha sido liberado alguma coisa, muito pouco, porque não tínhamos vacina. Eu liguei eu mandei uma mensagem de WhatsApp para ela, eu falei para ela assim, "Eu preciso de ajuda, mas eu preciso de muita ajuda. Qual é a sua data mais perto que você tem?". Aí ela disse assim, eu me lembro que era uma segunda-feira quando eu liguei para ela, mandei mensagem. Ela disse: "Eu tenho quarta". Eu disse: "Pois eu quero esse horário". Aí ela falou assim: "Online ou presencial?". Eu disse: "Eu preciso de um abraço, eu preciso que seja presencial". Ela: "Pode vir".
a gente dá um jeito. E ela me recebeu. Eu lembro, acho que todo mundo quem passou por terapia sabe que a primeira consulta é totalmente caótica. E nessa primeira consulta, eu chorava, eu tentava respirar e chorar ao mesmo tempo. Eu tentava explicar tudo numa avalanche de emoção, né. Eu tentava explicar para ela, eu tinha uma pessoa na época que não era um relacionamento digno, e eu tentava entender tudo até o limite de onde eu tinha chegado. Se tinha o fundo do poço, você pode ter certeza que eu escavei um pouco mais e fui abaixo dele. E eu tentava entender, e em nenhum momento ela olhou pra mim, ela me julgou. E ela olhou pra mim e ela me viu careca, porque eu andava com uma touca, eu tirei, e em nenhum momento eu fui pra falar do câncer. Eu fui pra falar desse peso todo que eu levava há 43 anos, de todas essas escolhas, de todas, eh, o porquê que eu tinha chegado ali naquele momento. Ainda falei pra ela na primeira consulta: "Olha, acho que o câncer nós só vamos falar em terapia daqui uns anos, mas eu preciso primeiro me tratar como mulher, me ressignificar como filha, me entender como mãe". Eu falo para o meu companheiro atual que a gente tem muitos cargos, né, nessa vida. E aí ela foi a primeira vez que eu experimentei uma maca, foi a primeira vez que eu experimentei um cristal, foi a primeira vez que eu experimentei uma terapia holística também. Não acreditando em nada daquilo, não acreditando. E a minha cabeça que vinha numa confusão de pensamentos, eu só dormia 2, 3 horas por noite, era o máximo que eu dormia, com muitas crises de ansiedade e pânico. E eu saí da primeira consulta dela, ela olhou para mim e falou assim: "Olha, a gente usou a ferramenta tal, você pode sentir isso e aquilo, ou pode não sentir nada". Eu saí da consulta, ela sabe disso, eu saí da consulta dela dizendo: "Gente, eu fui enganada, levaram meu dinheiro". E quando eu atravessei a rua, eu parei, atravessei a avenida, né, aqui em Santos, eu parei, aí eu olhei, aí eu fiquei: "Minha cabeça tá vazia". Eu não tinha um pensamento sequer. A minha cabeça que não silenciava há muito tempo, há muitos meses, ela começou a se silenciar. E ela se silenciou e aquela foi a primeira noite que eu dormi naquele ano, em que eu não dormi angustiada, em que eu não acordei, né, com pensamentos de de dor, de culpa. E aí eu, assim, continuei o trabalho com ela, foi quando eu acredito que foi ali, foi o meu primeiro passo, que aí sim, eu tinha saído da construção, que eu tinha falado dos 7 anos, de como eu fui construída, né, o como essa construção me levou no fundo do poço, e aí eu cheguei nessa reconstrução. Ali foi meu primeiro passo, ela me tirou da morte. Eu cheguei a ter pensamentos, sim, né, pensamentos suicidas, mas mais na minha adolescência, quando aconteceu os abusos. Quando a gente já está mais madura, que a gente tem uma filha linda, aí a gente já sabe por que que tem que viver. Mas mesmo assim eu precisava descobrir por que que eu tinha que viver para mim mesma. E aí eu comecei a fazer, então eu fiz o trabalho com a Mirella, com essa terapeuta. A gente conversava muito, ela me ajudou muito. E aí eu comecei a ter, necessidade eu não conseguia mudar uma coisa chamada vibração. Eu tratava a minha mente,
mas aí eu comecei a ter conhecimento de que a gente tem um padrão de vibração, um padrão de frequência. E aí eu comecei a conhecer o trabalho de uma outra pessoa que trabalha na Bahia, agora ela mora em São Paulo, e essa pessoa, uma terapeuta, ela me ajudou muito a elevar essa vibração. Por quê? Porque eu fui padronizada, vamos dizer, fui adestrada, na verdade, essa é a palavra certa, a vida toda em um padrão de vibração, de medo, de, ter que ser sempre autossuficiente, de que tudo tinha que ser sofrido, de que tudo eu deveria ser escolhida. E para ser escolhida, eu tinha que lutar muito. Eu tinha que lutar muito. Me coloquei na posição de ser escolhida muitas vezes na minha vida, coisa que eu não faço hoje mais. E é muito duro para si mesmo você competir a vida toda e você não ter noção do que você merece ou do espaço que você ocupa. E é fazer com radiônica, mudar vibração. Claro que eu falo, não te exime de procurar uma terapia de uma psicóloga, não te exime de não te exime de procurar uma ajuda médica. Eu nunca precisei tomar medicamentos. Na verdade, acho que o máximo que eu tomei foi floral. Eu sempre fui muito reticente com relação à medicação. Hoje eu não sou contra, nunca precisei tomar, mas eu entendo que o ser humano precisa dessa ajuda. E aí, eu, como é que se diz? Eu fui seguindo, fiz esse tratamento de vibração, comecei a conhecer mais as energias. Eu tinha muitas pessoas ao meu redor, muitas, muitas, muitas. Eu era essa necessidade minha de ser reconhecida e de ser amada, e desprendia muita energia minha. Eu precisava estar nas festas de todo mundo, eu precisava estar nos locais, eu precisava estar rodeada com gente. Era muito difícil para mim ficar só comigo mesma. Eu não conseguia ficar no silêncio. Eu não conseguia, eu ach... eu não conseguia. Ela simplesmente me dava pânico. E essa terapia de vibração, comecei a deixar muita coisa para trás. Eu comecei a tirar pesos da minha vida. Eu comecei a selecionar. É que, na verdade, a seleção é meio que natural. Quando você muda de uma frequência para outra, é natural você conseguir enxergar novas portas, enxergar novos caminhos, não ressoar com outras energias e tá tudo bem, não significa, não estou dizendo que as pessoas eram menores ou eram ruins, elas simplesmente não, a gente acaba naturalmente entendendo que ciclos devem se encerrar para outros começarem, que você é como se você fosse arrumar o guarda-roupa, tirar toda aquela roupa que está toda amontoada e deixar porque no fim das contas, você usa no máximo, vamos dizer que mulher você é mais amorosa, vamos dizer assim, você é mais amorosa. A gente usa no máximo estoura 8 roupas. A gente repete, 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 repete. E se você for ver, você tem um guarda-roupa cheio de coisa. E aí você vê o quanto você pode tirar daquilo ali do quando a seleção vai ficando mais natural e você encerra ciclos naturalmente, sem mágoa, sem nada. Então eu comecei a fazer essa parte da vibração. E aí eu comecei a encontrar a minha espiritualidade, que veio de forma natural. Eu nunca, quando eu falei que eu deixei de lado, eu nunca endemonizei Deus, eu nunca fui contra ele, eu nunca cheguei e eu nunca cheguei e disse assim, nossa,
Eu sofri um abuso, eu fiquei 18 anos num relacionamento abusivo, eu tive câncer. Nossa, porque foi Deus. Não, nunca. Eu só simplesmente disse assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempinho nessa relação, fica aí um pouquinho, eu vou ficar aqui, porque eu não, por enquanto, eu não tô dando conta. Eu digo que foi mais ou menos isso, né? Mas eu sei que toda a minha todas as vezes em que eu tive força para sair do relacionamento, em que eu tive força ao falar para minha família o que aconteceu quando eu fui abusada, em que eu tive força para tratar um câncer, para tratar a perda do meu pai, para tratar tudo numa pandemia, para sair e deixar ciclos se finalizarem, foi por ele. Eu sei que eu deixei, ele não. E aí eu comecei a usar nessa minha reconstrução, já falei, fui para terapia, fiz a vibração e eu precisava resolver meu pai. Porque resolver o meu pai, a situação com ele, me faria ter escolhas melhores. Eu comecei a ter consciência disso, me faria ter escolhas bem melhores para minha vida. E eu precisava deixar essa âncora para trás. Eu precisava ressignificar o meu pai, né? Porque senão, como eu teria, né, ótimas, decisões boas na minha vida? E precisava que ele seguisse e eu seguisse. Então, eu comecei com a constelação, também foi uma ferramenta muito importante para ressignificar. Só que para ressignificar o meu pai, eu precisava tocar na ferida do abuso. Eu precisava, entender o que aconteceu comigo. E fazer uma constelação não é fácil. Eu procurei a minha terapeuta faz, né, a minha psicóloga faz, e dói fisicamente. Eu lembro de ter ficado sem voz por uns 3 dias, e doía cada célula do meu corpo, porque quem não conhece a constelação, a gente acessa o campo energético das pessoas. E funciona. Só que só funciona se você também tiver uma psicóloga por trás. Por quê que eu digo isso? Porque você vai receber um monte de informação e você não vai saber o que fazer com esse monte de informação. Então, eu só digo, constela quem quer resolver o BO da vida. E apareceu. É, Meu pai não apareceu nessa primeira constelação. Quem apareceu foi o meu tio. E foi muito dolorido para mim, porque eu estava na posição de vítima de toda a situação. E uma coisa que a espiritualidade traz pra gente: a gente não é totalmente vítima e também não é totalmente culpado. Aí eu fiquei, gente, o que eu vou fazer com essa informação? Se para mim eu passei a vida inteira achando que essa pessoa me prejudicou e agora eu tenho que entender de que ele não é totalmente culpado. Acho que vem muito daí a questão do perdão. Só que eu sou uma pessoa que eu nunca consegui acessar. Para mim, perdão é divino. É um acesso muito divino. E eu nunca consegui ter esse sentimento, porque para mim, perdão, o que eu tinha de conhecimento de perdão era você simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. E não tem como esquecer, né? Mesmo porque eu não tenho Alzheimer, então isso faz parte de mim, faz parte, me constituiu a mulher que eu sou hoje. Então você não pode, não tem como você apagar, por mais que você queira, e eu tentei, muitas vezes eu tentei nesse meu processo apagar o que tinha acontecido comigo. E nessa primeira constelação, o meu pai não apareceu, quem apareceu foi ele.
e apareceu energeticamente, tá, gente? Estamos falando aqui de energia. A minha reconstrução toda se deu com base em tratamentos de terapia e de energia. E aí, eu descobri, através da constelação, que a questão dos abusos vinha desde uma antecessora duas antecessoras da minha bisavó, e chegou até ele. E descobri também que o meu abuso foi uma vingança dele com o meu pai. É, trabalhei em terapia, né? E durante esse trabalho da terapia, o bom da terapia, né, de um tratamento psicológico e dessas ferramentas é que você, tipo assim, a gente é uma cebola, várias cascas, né, que a gente vai colocando em torno de si para se proteger, para viver, para sobreviver, para um monte de regras que a gente cria. E cada casca dessa que você vai tirando, você vai tendo outras percepções. E eu tive uma percepção um dia de que o meu pai tinha me defendido. Aí eu sentei na cama, olhei assim, nossa, mas meu pai me defendeu. E eu lembrei, eu acessei uma informação de criança minha, que minha cabeça tinha apagado, de quando eu contei pro meu pai, eu me vi sentada lá na cadeira onde eu estava, tinha uma poltrona no quarto, eu me vi na mesma, e eu escutei o que eu falei pro meu pai, e o meu pai, e lembro do meu pai ter comprado uma passagem naquela época, era muito cara, me lembrei disso, e dele ter ido. E aí eu fui falar, não, eu tenho que conversar com alguém da minha família. Será que é eu que estou inventando isso? Será que, né, a gente fica em dúvida, mas eu conversei com uma outra irmã minha e conversei com a minha mãe e isso de fato aconteceu. O que eu sei depois que a minha cabeça trouxe outros insights, né, foi que ele não fez algo pior com o irmão porque ele foi um pedido da mãe dele. E a constelação, ela te ajuda a colocar as coisas na devida ordem. Quem é pai, quem é mãe, quem é filho é filho. Então, meu pai, aquele sentimento de rejeição que eu achava que meu pai tinha me rejeitado a vida toda por ter escolhido o irmão dele, ele não escolheu o irmão dele. Ele escolheu a mãe dele, ele escolheu acatar a ordem de um superior a ele. E isso estranhamente me deu paz. Porque a gente tem uma hierarquia biológica, podemos chamar assim, não sei se a gente pode, mas a gente tem pai e mãe, a gente deve obediência, né? Vamos dizer assim, né? Então, ele atendeu um pedido da mãe dele. Então, isso me trouxe paz. Ainda tenho o meu lado de engenharia muito forte, então eu sou muito racional. Me trouxe uma paz, me trouxe uma tranquilidade de olhar para ele com mais amor, porque ele provavelmente fez o que era certo. E aí eu falei, e isso me trouxe conforto e eu comecei a conseguir olhar para o meu pai com menos mágoa, com menos pena. Eu consegui olhar para o meu pai com mais carinho. Eu consegui entender que ele, né, é um irmão e é um irmão, vamos dizer assim, né, porque todos nós somos. Ele é um irmão que ele veio com uma missão de me cuidar, só que ele usou as ferramentas que ele tinha, usou, o conhecimento que ele tinha, fez o melhor que ele pôde. É clichê, porque eu acho que todo mundo já escutou uma dessas frases algum dia, mas, gente, as frases clichês depois do tratamento de câncer, elas todas ressignificaram a minha vida. E aí eu consegui ter mais amorosidade com meu pai.
Então a constelação me trouxe esse presente. Eu constelei depois mais uma outra vez, recente, agora no começo do ano, porque estou em busca de nesse meu período de reconstrução, como eu perdi o útero, como eu tive a questão do abuso, eu não tenho uma boa conexão com o meu sagrado feminino, né? Que é esse trabalho com o chakra básico, que é o trabalho da feminilidade, que é o trabalho da gente entender que pode ser frágil e a gente pode ser forte quando precisa, é me entender como mulher. Então eu constelei porque por mais ferramentas que hoje eu conheça, eu não eu tenho uma dificuldade de acessar esse sagrado feminino. E o sagrado feminino não é simplesmente você colocar um batom, uma roupa bonita, ter um corte de cabelo legal, não é isso. Não é só isso, né? É você se priorizar. É você entender que você se priorizando, você é, não magoa ninguém. Você não se sente culpado se a outra pessoa não te enxerga mais como aquele estado servil que você tinha. É simplesmente você se colocar em primeiro lugar e entender o teu lugar no mundo e se entender como mulher e se entender que todas aquelas regras no qual você foi criada e no qual te ensinaram, você tem uma coisa que é superior e é um presente de Deus, que é o nosso livre-arbítrio, de entender até onde a gente tem força. E, e isso eu tentei nessa segunda constelação. E novamente o abuso veio. E na hora eu comecei a chorar, porque eu falei, gente, não é possível. Eu ressignifiquei muita coisa. Não é possível que isso ainda esteja me rondando, essa energia. E eu constelei com outras pessoas, né? Não era a mesma equipe que tinha me constelado na primeira. E essas pessoas, elas não sabem um tema, tá, gente? Na hora não sabe. Só quem sabe é a pessoa, é a pessoa que guia a constelação, né? Essa linha terapêutica. E aí eu olhei assim, quando ele apareceu de novo, eu falei, não, não é possível. Eu falei, gente, eu já tô mais do que resolvida com isso. E o que foi que aconteceu? Ele pegou, e falou assim, olha, ele apareceu e não sei se eu vou conseguir ilustrar, mas teve algum momento que ele chegou, a pessoa que fazia a minha representação, essa pessoa que fazia a minha representação, ele chegou perto dela e aí ele falou assim, não, eu quero ficar perto dela. E aí a pessoa que fazia a minha representação na constelação falou assim, ele não faz mais sentido para mim. E isso me deu um alívio tão grande porque é como eu me sinto, né? Como eu já me sentia, que aquela história ela fez parte de mim, né? Ela me constituiu a mulher que eu sou hoje, mas era uma âncora que eu tinha deixado para trás, né? Aquilo já não dirigia mais a minha vida como dirigiu por 43 anos. Hoje eu tenho 47. Então, eu fiquei feliz. Eu falei, não, foi um passo que eu dei, mas foi um passo pequeno, mas eu dei esse passo, né? E aí eu falei, pronto, agora eu preciso, né, resolver com o meu pai, que eu já tinha, né, tido as percepções e tudo. E eu fui na igreja, acendi uma vela, como eu faço sempre no aniversário dele, de vida, eu faço sempre no aniversário de vida dele, e eu faço com todo o amor do mundo, todo o respeito que eu tenho por ele do mundo, com todo o meu coração. Hoje, eu consigo ver ele muito mais humano e consegui entender muito mais as escolhas dele. E isso me deu muita força. É, eu conheci o meu atual companheiro, vai fazer 2 anos agora, depois de amanhã. Vai fazer 2 anos. E ele veio um fruto de eu não estava mais procurando, eu já estava na fase de sair com os amigos, estudar sobre espiritualidade,
Eu já estava numa fase, eu gosto muito de dançar, de sair para dançar, de ser feliz com o que a vida me dava, de ser feliz com a minha filha, de ser feliz com os momentos que eu sempre tive. De ir na praia. Eu não precisava ter ninguém do meu lado, como eu achei há 43 anos, a vida toda. E aí eu peguei e ele veio, né? E ele veio com um pacote completo. Ele é terapeuta, ele é reikiano, ele é muito espiritualizado, muito, 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 muito. E a gente tem consciência de que se ambos não estivessem trabalhando as vibrações, a gente não teria se encontrado, porque as frequências não batiam. E a gente se encontrou. É, sem a necessidade de que a gente precisava ter alguém porque só dava certo se tivesse alguém. A gente tá junto, assim, morando junto desde maio agora desse ano. Foi uma decisão super difícil pra gente, porque nós tivemos nossas vivências, né? Não é fácil, porque a gente não quer replicar os mesmos erros, a gente não quer ter as mesmas dores, a gente quer outra vida, né? E a gente tem um respeito enorme um pela decisão do outro. E assim, tá sendo muito bom, né? Porque eu tô tendo a oportunidade de ser cuidada, tô tendo a oportunidade de ser amada, tô tendo a oportunidade de aprender espiritualidade com ele e de aprender técnicas de terapia. A gente tem uma troca muito grande. E ele tem meu amor e meu respeito. E aí eu consegui fazer uma escolha melhor a partir do momento que eu trabalhei o meu pai. Depois disso que eu comecei a entrar nessa parte da espiritualidade, do meu aprendizado, eu digo que vamos dizer, a nova etapa da minha reconstrução está sendo trabalhar exclusivamente a minha espiritualidade. Eu, né, eu sou apômetra agora, me formei recentemente, me formei no módulo avançado. Para quem não sabe, a apometria também trabalha energia, mas trabalha independente da fé de qualquer pessoa, pode trabalhar vidas passadas, pode trabalhar a vida de agora. E a apometria limpa demais a gente, deixa a gente muito bem energeticamente. E eu tenho trabalho social hoje em dia. Nessa minha grande caminhada, hoje eu posso dizer assim, que há 3 anos atrás, se dissessem que eu estaria aqui hoje, eu duvidaria. Duvidaria muito. Mas hoje, eu, Janaína, tenho força para ajudar outras pessoas. Estou longe de estar 100% curada, acho que isso é uma caminhada, só que hoje eu consigo trazer pessoas para me ajudar nessa caminhada. E essa questão de ajudar o próximo sempre foi uma coisa para mim muito latente. Ficou mais depois do câncer, mas eu ainda não estava pronta. Hoje eu tenho meu espaço de terapia, que a Gabi falou no começo, no qual eu recebo as pessoas. E como eu peço sempre ao divino, eu peço que venham pessoas, mulheres, né? Eu ainda tenho dificuldade de tratar homens. Eu peço muito para mulheres que ressoem com o que eu passei. E sim, eu recebo algumas mulheres com câncer e recebo algumas mulheres com abuso sexual. Geralmente, eu consigo identificar mais rápido elas e elas se sentem mais confortáveis de aceitar a minha ajuda. E hoje eu trabalho numa casa, todas as minhas sextas-feiras, que antes era para beber, para sair, para
Hoje eu me dedico a fazer um trabalho de apometria para ajudar outras pessoas. A gente chama de assistido, né? E a gente trabalha, já trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com homens que sofreram abuso. Então, isso também agora está me ressignificando o meu trabalho para homens. Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas com câncer já no modo paliativo, né? Tratamentos paliativos já é, né, o terminal. E não tem outro lugar assim que eu me sinta mais feliz do que ali. Lógico, tudo na vida é equilíbrio. Às vezes não vou. Vamos dizer que uma sexta-feira do mês eu não vá trabalhar. Aí eu vou dançar meu forró que eu gosto, é, vou namorar, vou ser mulher, né? Vou curtir os prêmios que a espiritualidade e a vida tem me dado. Mas eu sou muito feliz nesse local, podendo ajudar e podendo escutar outras pessoas. O, Me ajudou muito esse lado de terapeuta e de ajudar as pessoas, me ajudou muito no processo da minha irmã. Eu já falei uma vez numa outra palestra, numa outra oportunidade, que a minha irmã tem 43 anos, a mesma idade que eu tive câncer, e ela hoje trata um câncer mais agressivo, que já me tirou do chão algumas vezes. Por mais conhecimento que eu tenha, quando é na família, é muito complicado. Eu voltei até a ganhar peso por conta disso, tenho que resolver isso. Mas é a caçula, né? Ela começou com um câncer no útero e ela teve uma metástase há um mês e meio, uma metástase na cabeça. Nós tivemos dificuldade com ela na quinta quimioterapia dela. Ela começou a ficar muito agressiva. E aí a gente levou ela, a companheira dela levou ela para o hospital. Eu saí de Santos de madrugada e não é fácil você chegar no hospital e ver sua irmã num corredor. Sim, ela faz tratamento no público, que para câncer é muito melhor do que no particular. O meu foi no particular. E você vê ela desorientada, me chamando, gritando pelo meu nome. Eu pedi muito ao divino, né, que eu tivesse estrutura e que eu fosse não a irmã, que eu fosse a terapeuta nesse momento. E soubesse usar todo o meu aprendizado para ajudar ela. Porque na minha cabeça não tinha sentido ajudar tantas pessoas fora e eu não consegui fazer isso pela minha família. E eu consegui nesse dia. Não é sempre que, quando você vê a fragilidade de alguém que você ama, você consegue aplicar tudo o que você sabe, que você está aprendendo. Mas nesse dia eu consegui. Recentemente, uma semana atrás, ela já fez, ela fez a cirurgia, tirou um pedaço do cérebro do lado esquerdo, tirou um tumor, e ela saiu bem do hospital. A gente rezou, pediu muito para que ela saísse falando, como é do lado esquerdo. Ela poderia ter muitas sequelas, como fala, como caminhar, como emoções, né, ao nosso lado. E ela saiu sem essas sequelas. Mas ela tem uma sequela que eu presenciei no domingo passado. Eu estava na casa dela, estávamos almoçando, conversando sobre assuntos do dia a dia. E na mesma hora, na mesa, ela ficou confusa. Muito. Ela, onde eu tô, onde eu tô, onde eu tô? A companheira dela levantou, abraçou ela, eu levantei e abracei do outro lado.
E ela, eu não tô bem, eu não tô bem, onde é que eu tô? Como se ela não enxergasse a gente. Aí ela retorceu os dedos, convulsionou na nossa frente e desmaiou. Nós fomos pro hospital e quando chegou no hospital, o médico falou, olha, é uma sequela. Ela vai ter que ter uma vida mais tranquila, vai ter que se priorizar mais, e dependendo dos pensamentos e das questões que ela acessar, isso pode ocorrer. Hoje, hoje não, já tem um mês isso. A minha irmã também voltou para a espiritualidade. Hoje ela faz um trabalho social também, né? Ela teve o chamado dela, hoje ela faz um trabalho social onde ela mora, perto da região que ela mora, e ela dedica os sábados de manhã a outras pessoas que têm câncer. Eu digo que a frase clichê de novo, que Deus escreve certo por linhas tortas, e por diversos caminhos nós podemos chegar a ele. Hoje eu fico feliz dela ter ressignificado. Para ela, o câncer foi mais doloroso. Ela teve que enfrentar a questão de que ela achava que ela não merecia ter câncer. E câncer não é merecimento. Câncer, para mim, não posso dizer para todas as pessoas, porque cada um sabe o peso que carrega, que tem essa doença. Câncer é aprendizado. Eu tive a oportunidade de continuar vivendo e ela também vai ter a oportunidade dela de continuar vivendo. Então, hoje, a caminhada minha e dela se converge, né? Está no mesmo direcionamento, a gente ajuda outras pessoas, a gente se doa para outras pessoas e se doa a si mesmo, né? E hoje eu consigo, nessa caminhada que eu ainda não terminei, eu consigo dizer que, poxa, eu tive câncer em 2020, 4 anos, né? Eu tenho alta no ano que vem. Eu posso dizer, assim, que agora sim eu tô mais inteira como mulher, eu tô mais inteira como mãe, eu tô mais inteira como filha, como irmã, eu tô mais é, consciente do que eu posso doar para as pessoas e o que eu não posso doar. Eu tô mais é, tranquila para ter certeza do que eu quero e do que eu não quero como mulher. E eu sei que, eu acho que o meu grande aprendizado até o momento é entender que todas essas coisas que há alguns anos atrás eu entendia que eu deixava dominar minha vida, na verdade, que eu deixava, elas hoje elas não dominam. Elas fazem parte de mim, mas elas não me dominam. Tá cada uma na sua caixinha guardada. Não é fácil. Não é fácil você tomar essa decisão. Não é fácil. Porque o mais fácil, na verdade, é você ficar naquela posição assim, poxa, a vida fez tudo isso comigo. Não tenho por que ser feliz, eu não tenho por que estar sorrindo, eu não tenho. Por que eu trabalhar para o próximo? Para que que eu vou me entender? Para que que eu vou buscar autoconhecimento? É, é um trabalho que dói muito, né? Buscar autoconhecimento, porque você te obriga a sair dessa condição que eu falei, te obriga a dizer, não, eu posso ser um pouco melhor a cada dia.
né? Eu tenho muitas tatuagens no corpo e eu queria, né, finalizar essa conversa com uma tatuagem que eu fiz, que eu tenho uma música, que é uma música que me acompanha desde quando ela foi lançada, né? Tive a oportunidade de ver a banda tocar, né? Não conversei com eles, mas tive a oportunidade de eu tatuei um pedaço da letra dessa música, que é uma música chamada Triste, Louca ou Má. E eu tenho tatuado no corpo, que é uma coisa que é o que rege assim a minha vida. Eu prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. Isso para mim é, é o que me dá força muito para eu mudar minha vida quantas vezes eu for necessário. Bom, Janaína, muito obrigada por compartilhar sua história conosco de forma tão sincera e inspiradora. Sua trajetória de superação e força e resiliência nos mostrou quão é possível se reconstruir mesmo diante de desafios mais difíceis. E agora a gente vai abrir para algumas perguntas, mas antes, na sua palestra você comentou sobre a gente já ter conversado antes, só para situar o pessoal. A gente Ah, fez um fórum de empoderamento feminino no dia 17/12 do ano passado, em 2023. Foi às 11h30 pelo Zoom também, pelo distrito. Eu estava na equipe de projetos. Agora eu já sou protocolo, mas na gestão passada eu era da gestão de projetos. E a gente tem gravado também, para quem quiser estar assistindo, é só entrar. Só que aí sem ser pelo YouTube aqui do clube, sim pelo do distrito. Só para o pessoal saber onde te achar também, para ver um ah, pouquinho tá. da trajetória anterior. É, e a pergunta que a gente teve aqui foi: que conselhos você daria para mulheres que estão enfrentando desafios semelhantes aos que você viveu? Gente, que difícil, porque é doloroso, né? Eu sempre, o que vem na minha cabeça, eu acho que é sempre buscar autoconhecimento, gente. É buscar um conforto é buscar um local onde você tenha conforto e que você tenha confiança. Então, a partir daí, de você se sentir num local de segurança, né, de fala, é você buscar um autoconhecimento, porque só a informação, e eu não falo informação assim, dados estatísticos, não tô falando de nada disso, eu tô falando de conhecer a si mesma. Tô falando da necessidade de você entender a tua posição no mundo, entendeu? Então, assim, de buscar ferramentas que a gente hoje tem inúmeras, de escuta, onde você se sinta escutado, onde você se sinta acolhida, onde você consiga meios, né? Eu vou puxar um pouco a sardinha para terapia holística, com profissionais sérios, de que o porquê você passou por aquilo, por que que você enfrentou aquilo. E eu acho que o mais importante, aonde aquilo pode te levar, entendeu? Onde o aprendizado daquela situação pode te levar. Mas tudo no devido tempo, porque a gente entende que tem pessoas que ainda estão no momento de dor, ou tem pessoas que ainda estão vivendo isso e não tiveram coragem, ou seja, não falo só do abuso, ou de um relacionamento abusivo, ou de uma doença, ainda estão nesse processo, então respeitem o seu tempo, né? É o que eu falei, o divino, a gente pode abandonar ele, mas ele não abandona a gente. Então, o mais importante, respeitem o seu tempo e busquem à medida do que for, né, sendo possível, locais de confiança para que você consiga ser escutada e tratada. Certo, muito obrigada. Você tem alguma dica para encontrar profissionais que realmente sejam confiáveis em locais de segurança em si? Não sei, alguma página na internet, alguma coisa que você fale, não, esse. Não uma indicação de um local, mas assim, algumas coisas que a É, pessoa pode estar vendo. Currículo do entendi. profissional, às Ó, vezes.
Então, tem a Associação de Terapeutas. Eu sempre acho que primeiro tem que buscar um psicólogo, né? Então, o psicólogo eu acho que é o primeiro passo para tudo. Eu sempre falo que uma terapia holística, ela não substitui um tratamento alopata, ela não substitui um médico, ela não substitui nada. Então, procurar um profissional, né, de psicologia conhecido e que trabalhe com uma linha de terapia que você esteja mais é, familiarizado ou que você se sinta mais confortável, porque tem gente assim, eu já passei por diversas antes. Já tive psicólogo que eu falava e ele só escutava. Um até dormiu numa sessão. Já tive, e no caso meu e da Mirella, não só porque ela tinha terapia holística, porque na verdade foi uma intuição da minha espiritualidade, mas sim porque a tipo de terapia dela é conversa e pergunta, é uma troca, é um bate-papo. Eu me sinto mais à vontade com um profissional assim. Então, esse tipo de profissional, aí vamos dizer que você já fez, poxa, mas eu também queria experimentar a holística, entendeu? Então já procura um psicólogo que tem, hoje a maioria trabalha com constelação dos psicólogos, a maioria conhece alguém que já faz terapia holística, porque a terapia holística está bem mais difundada, né? Então, eu acho que a porta de entrada é buscar um bom profissional na parte de terapia, de psicólogo mesmo. Legal, obrigada. A nossa outra pergunta foi que mensagem você gostaria de deixar, acho que bem parecida com a primeira, para quem se sente que não consegue mais encontrar forças para superar seus próprios obstáculos. Gente. É difícil porque eu me coloco muito na posição do quanto tempo eu fiquei nessas situações que eu descrevi, né? O abuso foram 5 anos, o relacionamento abusivo foram 18 anos. Eu acho que você tem que respeitar o seu tempo. Todo mundo fala, o tempo é senhor de si, né? Então eu acho que você tem muito que respeitar o seu tempo. Entendeu? E entender o quanto cada passo, nem que seja um pequenininho, respeitando o limite do teu corpo, respeitando o limite da tua consciência. E é você dar um passo, ir dando passos pequenos. A minha psicóloga diz uma coisa: se você todos os dias tomar pequenas decisões, porque não é viver no automático, o viver no automático ele não é benéfico para ninguém. Mas se todo dia você começar todos os dias tomando pequenas decisões, acho que esse é o caminho. Você depois, ao fim de um tempo, você consegue tomar uma grande decisão. Então você de manhã acorda e fala assim: eu vou escovar os dentes? Ah, eu vou escovar os dentes. É uma pequena decisão. Você pode escolher não escovar os dentes. Eu vou comer o quê de café da manhã? Não é simplesmente ir lá fazer o pão, não sei o quê, não sei o quê. Não, não, hoje eu vou comer. Eu sou cearense, eu vou comer cuscuz. Ah, então hoje eu vou comer um bom cuscuz hoje. Essas pequenas decisões podem parecer simples. Ah, que meia eu vou usar? Que roupa eu vou usar? Ah, por que eu vou usar determinado acessório? Se você se acostumar a sempre refletir nessas pequenas decisões ao longo do teu dia, tomar grandes decisões vai ficar mais fácil. Então, tomar grandes decisões para dar próximos passos no que você quer para sua vida, ou no que você quer melhorar nela, ou no que você quer ter força para ela, fica mais fácil. Obrigada. Bom, nós tínhamos só essas duas perguntas, então, em nome do Rotaract Barueri Conexão Castelo Branco, agradecemos profundamente a você, Janaína, pela palestra Voe Alto, o longo caminho de reconstrução de si mesma. E principalmente sua coragem e generosidade ao compartilhar sua experiência de superação, que nos tocam e nos inspiram. Toda vez que a gente conversa, eu choro. Não tem nenhuma vez que a gente vem conversar um pouquinho, eu não choro. Então, suas palavras são sempre um lembrete poderoso que é sempre possível se reinventar e encontrar força para realmente voar mais alto. Então, muito obrigada por Ai, esse que bom. momento tão especial. Obrigada, obrigada, Gabi. Obrigada pela oportunidade. Eu falo que também é uma terapia para mim, né? Dividir essas histórias com vocês. E eu agradeço. Só agradeço vocês e ao Divino por dar mais essa oportunidade de falar. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal.